Introdução à gestão de processos. Capítulo 2. Mapeamento de processos. Tópico 2.1. Introdução. O mapeamento de processos, Process Mapping, visa descrever objetivamente, dentro de uma sequência lógica, os processos que acontecem dentro da organização. Para tal, identifica as etapas, partes envolvidas, objetivos, decisões e fluxo de um processo. De maneira mais específica, o mapeamento de processos, Barrense, 2018. Apresenta, graficamente, as atividades contidas em um processo. Mostra claramente como cada atividade transforma entradas em saídas. Descreve o fluxo das atividades. Indica as decisões que devem ser tomadas ao longo de cada fluxo. Demonstra as inter-relações e interdependências entre as etapas dos processos. O mapeamento de processos constitui sim uma ótima maneira de tornar compreensíveis todas as etapas necessárias de um fluxo de trabalho. Por meio dele, todos os envolvidos, desde gestores até colaboradores, conseguem ter uma visão geral de como os processos são executados, como podem ser aprimorados e quantas etapas são necessárias para alcançar os resultados esperados. Barrense, 2018. Por que mapear processos? Peter Drucker, professor, escritor e economista de grande renome no meio corporativo, disse: se você não pode medir, não pode gerenciar. Um dos principais benefícios do mapeamento de processos é que ele permite que a empresa mensure seus objetivos. Com isso, ao tornar possível medir um processo, você estará apto a gerenciá-lo de maneira muito mais eficiente e ainda aprimorá-lo. Como funciona no nosso cotidiano? Vamos imaginar que o gerente da pizzaria queira fazer alguma mudança no seu principal produto, pizza, procurando atrair mais clientes. Se as fases do processo não estiverem mapeadas e não for possível identificar a relação entre as atividades, o resultado pode ser adverso. Em vez de mais cliente, pode gerar mais custos. Exemplo: o gerente pretende colocar panfletos nas caixas de pizza e define que o atendente é quem fará este trabalho, enquanto não houver ligações. Parece uma ótima ideia, mas, na prática, algumas ligações para a pizzaria acabam por não serem atendidas, uma vez que o atendente está ocupado em outra tarefa. O mesmo acontece com os processos do nosso setor de trabalho. Realizar mudanças sem realmente entender como o processo está funcionando pode resultar em atraso nas atividades e prejuízo para o alcance do objetivo. O mapeamento de processos permite que você entenda como e por que o processo funciona, tornando muito mais precisa qualquer ação para melhorá-lo. É possível inferir, portanto, que o mapeamento de processos possibilita que sua organização, Barrense, 2018, meça com que eficiência o processo está funcionando. Reúna informações para entender onde estão as ineficiências, os gargalos e ou desperdícios do processo. Desenvolva ou aprimore processos ou subprocessos para reduzir ou eliminar ineficiências, gargalos e desperdícios. E agora? Por onde começo? Primeiramente, é fundamental incluir todos os envolvidos, pois todos precisam entender claramente quais são os objetivos do processo, além de concordar com os prazos e com as atividades do fluxo. Muitas vezes você pode entender que uma atividade pode ser executada em determinado intervalo de tempo, mas um membro da equipe levanta questões externas e deixa claro que o prazo precisa ser diferente. Barrense, 2018. Uma ferramenta simples e funcional para o mapeamento de processos é o fluxograma, figura 4, que pode ser criado manualmente. Sua simbologia pode ser simples ou complexa, dependendo da complexidade dos processos a serem mapeados. Vamos ver como funcionaria na pizzaria. Figura 4. Fluxograma do mapeamento de processos. Telefonema, atender telefone, verificar cadastro, cliente tem cadastro. Se sim, anotar pedido. Se não, criar cadastro. Após anotar pedido, adicionar item. Se sim, adicionar item. Se não, levar pedido ao pizzaiolo, montar pizza, levar ao forno, embalar, despachar, pizza entregue. Fim da figura 4. Podemos perceber que uma atividade pode ser eliminada, permitindo que o atendente esteja sempre disponível para atender as ligações.
Desta forma, a pizzaria diminui consideravelmente a possibilidade de perder clientela por não atendimento do telefone. Claro que este foi um exemplo simples, de uma rotina também simples. Muitas atividades e subprocessos sequer foram detalhados. É importante você entender que, quanto mais detalhar os processos, mapeamento mais aprofundado, maior vai ser o controle das atividades. Assim, será possível identificar oportunidades de melhoria e, principalmente, gerir os processos eficientemente. Figura 5. Mapeamento como ferramenta de gestão. Tópico 2.2. Como mapear os processos organizacionais. A seguir estão descritas as etapas para mapear processos organizacionais. CNMP, 2016. Atribua um nome ao processo. O nome do processo deve buscar representar o seu objetivo principal. Para descrevê-lo melhor, recomenda-se iniciá-lo por um verbo no infinitivo, no intuito de indicar a ação principal de seu objeto. Por exemplo, ao desenhar o processo de gestão dos recursos humanos, focado às ações de capacitação, um bom nome a se atribuir seria capacitar os servidores do órgão. Identifique os atores do processo. Deve-se identificar quais unidades administrativas e profissionais são responsáveis pela realização do processo e suas atividades. Cada setor, unidade, coordenadoria, núcleo, dentre outros, que desenvolva atividades no processo, deve ser considerado um ator do processo. Não obstante, é importante identificar e destacar o dono do processo, o qual se configura como responsável pelo processo e tem autonomia de decisão. Nessa etapa, pode-se utilizar uma matriz de responsabilidades que traz a descrição de atribuições a serem desenvolvidas por ator envolvido, conforme seu papel no processo. Realize entrevista com os atores do processo. O mapeamento do processo, em especial quando o analista do processo desconhece, inicia-se pela entrevista com os atores do processo. Nessas entrevistas, é fundamental descobrir os seguintes tópicos. Início do processo. Como se inicia o processo? Existe alguma atividade ou um documento que chegue ao setor e provoque o início do processo? O processo se inicia em uma data ou período certo. Existe algum normativo ou regra que preveja o início desse processo? Quais unidades ou atores iniciam o processo? Fim do processo. Qual é o objetivo do processo? Qual o resultado esperado do processo? Quais são os seus produtos? Qual é o seu escopo? A quem se destina os resultados desse processo? A quem ele atende? Qual é o seu público-alvo? O processo se encerra em uma data certa, pré-estabelecida. Qual o evento final, ou seja, a última atividade do processo? Existe algum normativo ou regra que preveja o fim desse processo? Atividades principais. Quais são as ações fundamentais, sem as quais o processo não funciona corretamente? Existem marcos de tempo, prazos ou datas específicas que limitam alguma atividade do processo, ou ele como um todo. Quais são as suas macroatividades? Há alguma forma pela qual o processo possa ser dividido? Exemplo: planejamento, execução, acompanhamento. Restrições e limitações encontradas. Quais são os principais obstáculos do processo? Existem fatores que possam desviar o processo do seu fluxo normal, ou que impeçam que seja executado no prazo. Quais são os problemas identificados que impedem ou podem vir a impedir a maior eficiência do processo? Matriz de responsabilidades. Quem é o dono do processo? Qual é o ator que responde pelos seus resultados e tem autonomia para alterá-lo? Quais são os atores do processo? Quais unidades ou profissionais se relacionam diretamente no processo? Impacto do processo. Qual o impacto para o público-alvo? Como o processo influencia os destinatários dos seus produtos? Qual o impacto para a estratégia da organização? A quais objetivos estratégicos ele pode ser associado, direta e indiretamente? Avaliação. Existe alguma forma de avaliação vigente para o processo? Há algum indicador desenhado, ou produto a ser entregue que possa auxiliar na mensuração da eficácia, eficiência ou efetividade do processo? Desenhe o fluxo atual do processo, AS e S.
Esta etapa abrange a representação gráfica das atividades do processo em sequência, conforme as informações coletadas na etapa anterior, e demais fatores que puderem ser observados para complementar o processo. Relativo à limitação da quantidade de atividades em um processo, não existe uma determinação ou um padrão adotado. Porém, recomenda-se o máximo de 50 atividades, para se evitar que o processo fique muito extenso e de difícil compreensão. Caso ultrapasse essa quantidade de atividades, julga-se mais interessante que o processo seja dividido em subprocessos. Não obstante, propõe-se o mínimo de 10 atividades aos fluxos, com o intuito de se evitar a criação de processos desnecessários, que poderiam ser contemplados pelo melhor detalhamento das atividades sem tarefas. Relembrando que as atividades devem ilustrar as principais ações de um processo, indispensáveis ao entendimento do fluxo e que mereçam um maior destaque, e o seu detalhamento deve ser incluso em nível de tarefas, no campo de propriedades das atividades, CNMP, 2016. Para o desenho do fluxo, é possível adotar a notação BPMN, Business Process Management Notation, utilizada por grande parte das organizações públicas e privadas, a qual determina uma simbologia padrão de representação das atividades em fluxos de processos, CNMP, 2016. Como ferramenta de TI, há softwares gratuitos e que utilizam a notação BPMN, simplificando e agilizando a modelagem, manualização e publicação de processos. Conheça os elementos da notação BPMN. A representação do processo no fluxograma é feita por meio de símbolos gráficos, denominados elementos da notação. Estes são subdivididos em suílanes, fluxo, dados, artefatos e conectores. O desenho do fluxo se inicia na piscina, pool, a ser denominado pelo próprio nome do processo, contendo as raias, lanes, distintas para cada ator do processo. Deve ser registrado o início e fim do processo, os quais são interligados pelas atividades principais, descritas com objeto de fluxo-tarefa, e eventuais condições e desdobramentos representados pelos portais, gateways, cada qual na raia do ator responsável pelas atividades. Os portais devem ter a sua condição e peculiaridades que indiquem o caminho a seguir descrito no campo de propriedades, podendo também ser inclusas como o nome das setas que indicam o caminho. Por exemplo, no caso do portal de condição, mais comumente utilizado, uma seta pode indicar a condição de resposta positiva à pergunta, sim, e o outro a negativa, não, representando que o fluxo segue aquele rumo específico conforme a condição observada na resposta daquele questionamento. O primeiro desenho do fluxo, realizado pelas informações obtidas na entrevista inicial, deve ser considerado como modelo do AS/IS, que representa o estágio de como o processo é desenvolvido atualmente. Não é recomendado que seja empreendido muito tempo na definição do AS/IS, pois, apesar deste ser a base inicial para a análise proposta, o foco principal deve ser na forma pela qual se pretende trabalhar o processo, incluindo as oportunidades de melhoria identificadas no desenho do modelo do fluxo a ser implantado, to be. Desenho fluxo a ser implantado do processo, to be. Com os dados levantados na etapa anterior, parte-se para a modificação do fluxo desenhado inicialmente, AS/IS, para se obter o desenho final pretendido do processo, to be. Nesse momento, deve-se adaptar o fluxo buscando resolver os problemas levantados e implementar as oportunidades de melhorias identificadas. Detalhe as atividades do fluxo. Para complementar o fluxo, é importante detalhar melhor as atividades nele descritas. Nesse momento deve-se especificar o passo a passo, com destaque especial à forma como aquelas atividades costumam e devem ser desenvolvidas pelo ator responsável. Com isso, busca-se tornar o fluxo compreensível e executável por um ator externo ao processo, pelo seu entendimento do mapeamento realizado. No detalhamento, também é interessante que sejam identificadas quais são as competências e conhecimentos necessários ao desenvolvimento das atividades mapeadas do fluxo. O ator do processo é o responsável pela execução da atividade. Categorize o processo conforme a cadeia de valor.
Após o mapeamento do processo, este deve ser categorizado em processo finalístico, gerencial ou de apoio, de modo que a organização possa visualizar a sua contribuição, ainda que indireta, para a cadeia de valor e, consequentemente, o seu impacto para os objetivos da organização. Esta análise deve ser feita observando os objetivos do processo, que devem refletir quais as suas razões de existência, ou seja, como ele contribui para o funcionamento de setores específicos. Desse modo, correlacionando-se os objetivos do processo aos objetivos de contribuição, que representam a forma pela qual a unidade gestora auxilia no atingimento dos objetivos estratégicos, pode-se atribuir mais facilmente a relação dos objetivos e resultados do processo analisado com os objetivos e valores da organização. Prezado discente, neste capítulo vimos a importância do mapeamento dos processos. Além de todos os conceitos explicados acima, é importante que você perceba que deixar um processo pelo qual você é responsável documentado, mapeado, ajudará quem vier a te substituir, aumentando a eficiência da sua organização.